Oi gente, tudo bem? Danilo aqui no Hyde Park, no centro de Sydney, atrás da fonte aqui do Hyde Park. Ali ó, vamos ver se vai dar para ver a Sydney Tower lá atrás de mim. E hoje a gente está iniciando um quadro novo, na verdade retomando um quadro que a gente já tinha um tempo atrás, que se chama Vim, Vi, Venci. E a ideia do quadro é trazer pessoas que chegaram aqui como estudantes e alcançaram objetivos bacanas, alcançaram coisas legais aqui na Austrália. E a ideia é trazer essas pessoas para contar um pouquinho da história deles e poder inspirar vocês que estão aí de longe, tá bom? Então hoje eu vou trazer para vocês a Larissa, lá, vem aqui comigo, tudo bom lá? Oi Dan, tudo bem? Beleza? Oi pessoal, tudo bem? Larissa Cristina Silva. A Lá, que está aqui desde 2012, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. É, não, Lá? Com Obrigado certeza. por ter vindo. Imagina, é um prazer. Nesse dia lindo de Sydney, hoje quinta-feira, e ela tirou um pouquinho do tempo dela para bater um papo com a gente. Então a gente vai andando lá e vamos batendo um papo. Pode deixar. Beleza? Então vamos nessa. Lá, me conta, eu queria primeiro saber como que era a tua vida no Brasil, o que você fazia lá. Conta um pouquinho como que era a sua vida lá. Sim. No Brasil eu estudei de 2008 a 2011, fiz minha faculdade de Biologia na São Camilo. Uhum. Ali na Pompeia? Na verdade no Alto de Ipiranga. Ok. E no meio do caminho eu consegui um emprego num laboratório farmacêutico pequeno, mas que me desse experiência para trabalhar num laboratório. O que eu gostei muito, eu gostava muito na época. E foi bom também porque no meio termo, meu irmão ele morava na Coreia do Sul e me inspirou a experimentar morar em algum país do exterior. Depois de muita pesquisa entre vários países, Canadá e Estados Unidos, eu decidi a Austrália. E nesse meio tempo que eu estava trabalhando no Brasil, eu comecei a juntar o dinheiro para conseguir mudar para a Austrália o quanto antes para fazer essa experiência de intercâmbio. E deixa eu te perguntar, você fez biologia? Sim. Por que você fez biologia? Poxa, na verdade, tinha 17 anos, terminei o ensino médio e eu tinha que fazer uma faculdade. E biologia era a matéria com que eu me identificava mais, eu tinha mais facilidade, gostava. E eu fui aplicar e falar, deve ter várias oportunidades, é bem ampla, na verdade, eu tenho meio ambiente, laboratório e afins. Então eu escolhi e estudei biologia. E você acha que com 17 anos a pessoa está apta a escolher o que ela vai fazer da vida dela para os próximos 10, 20 anos? Olha, a não sei que você tem uma paixão desde criança, por exemplo, música, de repente, eu acho que não. Você não experiência a trabalhar em lugar nenhum, praticamente você pode ter um empreguinho de recepcionista, uma coisa assim, você realmente não sabe como é trabalhar, como que é o mundo lá fora, então é muito difícil. Se você tivesse que ter escolhido outra faculdade, você escolheria lá no Brasil? Sim, eu teria feito ou engenharia química ou química. Seria muito bem mais fácil, relevante. né? Ou engenharia química ou química. Eu sempre tudo coisa gostei fácil também da matéria, mas eu vejo hoje que os empregos são muito mais... eles requerem quem tenha ambas faculdades, não quem seja biólogo, para trabalhar em algumas indústrias. E você acha legal, por exemplo, aqui na Austrália, você sabe que o pessoal sai do ensino médio e eles têm o que eles chamam de gap year. Então eles viajam o mundo, às vezes não só por um ano, mas por mais tempo. Sim. E isso dá base para eles conhecerem o mundo, conhecerem novas culturas e poderem aí ter uma ideia melhor do que eles vão fazer do ponto de vista profissional. Sim. Você acha que falta isso pra gente no Brasil? Com certeza, com certeza. Porque você termina o ensino médio ainda muito cru, você não tem, você só sabe o que é estudar. Você não, mesmo que tenha os seus pais trabalhando, parentes, você não sabe exatamente como que é. E você pode escolher uma carreira diferente, então você talvez não tenha nenhum parâmetro na sua família. E você viajando muito vai conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. Você vai se descobrir melhor e provavelmente ser mais apto para escolher qual que é a carreira que você quer seguir. E aí você resolveu vir para a Austrália? Sim. Como que foi esse processo? Você falou um pouquinho, teu irmão te inspirou um pouco. Sim. Vamos parar um pouquinho aqui na sombra. Mas você falou que o teu irmão te inspirou um pouco, porque ele morou na Coreia, é isso? Isso, na Coreia do Sul. 4 anos? Foram 4 anos.
E como foi esse processo e quando iniciou esse processo na tua cabeça? Acho que eu comecei a faculdade em 2008, se eu não me engano, no começo de 2009, eu comecei em algumas feiras de intercâmbio em São Paulo e comecei a pesquisar. Aí eu falei, nossa, acho que a Austrália seria o melhor lugar, porque pode trabalhar 20 horas e estudar ao mesmo tempo. E como eu não sou de nenhuma família rica, eu tinha só o meu dinheiro, então foi quando eu comecei e falei, talvez seja uma boa ideia, vou começar a juntar dinheiro e ver se dá pra me levar a algum lugar. Isso foi em Fim de 2009. Tá. Acho que foi no fim de 2010. Você tinha quantos anos? Quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha 19. Tá. 19 anos. No fim de 2010 foi quando eu comecei a falei, nossa, mas se eu quero realmente... Eu terminei minha faculdade em dezembro de 2011. Eu falei, se eu quiser realmente fazer isso depois da faculdade, melhor começar a me mexer. Acho que foi no fim de 2010 que comecei realmente a ver orçamentos realistas, ver quanto dinheiro que ia precisar guardar e vamos lá, começar a guardar. Eu sempre fui muito restrita, muito organizada. Então, realmente, todo mês, assim, tinha meu salário, pagava as contas, isso pra guardar e sobrava quase nada pra diversão. Mas é porque realmente eu queria e o dólar nunca foi favorável com o real. Então eu fui... foi quando eu comecei isso. Aí quando eu terminei a faculdade, eu não tinha mais para pagar a faculdade. Eu comecei a juntar um pouco mais, saí do meu trabalho, em todo o dinheiro que eu recebi, investi em pagando passagem, curso, um mês de acomodação, tudo isso para vir para a Austrália em agosto de 2012, 8 meses depois que eu terminei a faculdade. Então, do período que você decidiu que você viria e que você começou a juntar dinheiro, 2 anos e meio, quase 3 anos? Isso. Uau. Isso mesmo, porque isso eu tinha trabalho, eu pagava a minha faculdade, ajudava um pouco em casa, então não sobrava tanto assim por mês, mas eu tentava com o máximo possível. Que legal. E para minha sorte eu tinha um bom estágio, que também o pagamento não era ruim. E você trabalhava com o que no Brasil? Controle de qualidade no laboratório farmacêutico. Entendi. Bom, chegou o dia de você vir para a Austrália. Sim. Imagina a ansiedade. Como estava de ansiedade? Poxa, por incrível que pareça, eu estava ansiosa, mas eu estava calma. No aeroporto, a minha irmã virou pra mim e falou, poxa, você não vai chorar, você jura? Você tá indo pra Austrália pela primeira vez. Eu falei, mas por que eu vou chorar? Eu decidi fazer isso. E minha família ficou bem emocionada. Tentar colocar o mundo e fundos na bagagem e não exceder o limite, porque na minha época era 22 de 23 quilos. Hoje em dia a maioria das companhias já te permite 2 de 32 quilos. E foi aquela ansiedade, porque eu ia morar com uma família que eu nunca tinha visto, e para uma escola que eu nunca tinha visto, num país que eu não sabia o nome das ruas. Eu ficava olhando no Google Maps onde ficava tudo, onde ficava a minha escola de inglês. E eu não sabia, era tudo muito novo. Mas foi bem tranquilo, foi bem legal descobrir tudo por conta própria, sabe? Que bom, que legal. Bem emocionante. Que legal. E aí, você lembra o dia que você chegou na Austrália? Sim, claro, dia 16 de agosto de 2012. Legal. E como foram os primeiros dias? Olha, antes de falar de escola e tal, mas sim. Sua emoção, adaptação, como foram essas primeiras semanas assim? Sim. No começo foi primeiro a chegar na casa da família que eu nunca tinha visto. Felizmente a mãe é maravilhosa e me fez me sentir em casa. Eu cheguei no fim do dia. No dia seguinte estava chovendo, era uma sexta-feira. E eu decidi foi dar uma volta pelo bairro, né? Eu estava em Marrickville, que é mais ou menos 8 quilômetros do centro da cidade. Eu fui dar uma volta só pra ver o que era, porque eu não sabia como pegar ônibus, não sabia nada. E dando uma volta eu falei, nossa, bem que seria legal ter um canavetinho. Eu fui procurar, acabei saindo nessa loja de ferramentas, que era na vizinhança. Isso no primeiro dia? No meu primeiro dia. Eu já tinha noções de inglês. Com várias falhas, mas já conseguia me comunicar em inglês. Aí eu conversando lá, perguntando, aí eu tava olhando pela loja, aí veio um senhor e perguntou, o que você está procurando? Aí eu tentando descrever, porque eu só sabia chamar de pocket knife, mas acho que ele tinha um nome diferente. E conversando comigo, ele falou, nossa, seu inglês é muito bom, quando é que você chegou? Eu falei, cheguei ontem. Ele falou, nossa, você tem algum emprego? Eu falei, não. Aí falou, porque a menina que trabalha aqui no caixa da loja de ferramentas, ela vai sair. Você quer trabalhar aqui? Aí eu falei, uau. O quê? Eu vou dizer não, nunca. Uau! Quando que eu vou trabalhar? Como você vai falar não? Como que eu vou falar não? Não importa que é uma lojinha de ferramenta minúscula, um dono libanês, super gente boa. E eu fui e comecei, na semana seguinte era só às sextas, porque eu abri o horário comercial e fim de semana. E eu tinha aula das 8 às 2, eu acho.
Então durante a semana eu não conseguia, mas eu trabalhava só de sexta. Ele falou, não, eu vou começar você só de sexta, pegar outra menina pra semana e vamos ver se consigo. Ele começou e depois me deu final de semana também. E foi o começo. E foi engraçado, que aí você começa aquele currículo, o que você coloca no currículo? A partir do momento que eu tinha lá as ferramentas, comecei a conseguir outros empregos, de waitress, que é como se fosse garçonete. E foi quando eu tive muita sorte, eu digo, no começo também, sabe? Eu fui no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Então, Você acredita em sorte? Poxa, eu não sei se é sorte. Você não acredita que de repente é a energia que você traz dentro de você que faz com que a sorte apareça? Eu acho que influencia muito. A sua energia você passa para as pessoas, você acaba passando confiança para as pessoas. Uhum. E eu acho que isso acaba ajudando muito em tudo na sua vida, em tudo. Eu lembro que eu cheguei em agosto, em novembro eu fui fazer entrevista para... Vamos atravessar aqui Para trabalhar no escritório, vou aqui atrás. Vem aqui. Para trabalhar no escritório como se fosse, não é garçonete, mas corporativa. Então seriam eventos corporativos e você vai ajuda a servir o café ou algumas comidas que eles possam ter pedido. Isso foi no departamento do governo. E eu trabalhava casual, tudo era casual, né? Porque você tem o limite das horas, então você acaba trabalhando casual em vários lugares para conciliar com o horário de aula. E enquanto eu fazia casual nesse escritório, eu fui tendo outros empregos. Trabalhei numa outra pizzaria, fazendo pizza. Fazendo pizza. Pois é, porque num restaurante que eu trabalhei como garçonete, eu fiz uma pizza pra mim mesma no fim do dia, no fim do expediente. Falei, cada um pode fazer uma pizza pra si mesmo e levar pra casa. Então quando eu fui nessa outra pizzaria, ele falou, você já trabalha fazendo pizza? Você vai dizer o quê? Claro! Opa! Poxa, fiz a melhor pizza do mundo pra mim mesma, mas tudo bem. E foi onde eu trabalhei por 7 meses. Eu trabalhava... Fazendo pizza? Fazendo pizza. Eu me dei bem com o gerente, tanto que eu estava numa em Surrey Hills. Eles abriram uma no outro bairro chamado Alexandria. E ele me transferiu para lá porque tinha um monte de gente nova e era tudo brasileiro que eu ajudei a colocar. E ele falou, ajuda a treinar elas. Então eu fiquei com eles por 7 meses. Mas eu falei, não dá pra fazer pizza todo dia, assim que você chega em casa cheirando a pizza. Aí eu consegui mudar para um restaurante italiano, que aí eu trabalhava como se fosse no bar, fazendo as bebidas e no caixa, ajudando. E nesse meio tempo meu inglês foi melhorando muito, então eu consegui me comunicar bem com as pessoas. E foi isso, até que depois desse restaurante italiano, eu foquei muito mais em estudar e trabalhava uma vez por semana, 2. Falando em estudar, você chegou para fazer inglês? Isso, fiz 6 na meses de Ability. inglês. Foi. E aí, como foi? Eu acabei mudando de módulo algumas vezes, cheguei para o General English. Como a gente tinha conhecimento no Brasil, eu achava ensina bastante o inglês, mas eu queria mais. Então, como eu tinha o objetivo de um dia estudar uma pós aqui, eu vi que eu precisaria do tal do teste do IELTS, eu mudei para a sala de fazer o teste do IELTS. Eu fiz, acho que... Só uma pausa, Desculpa. eu adoro essa igreja. É muito bonita. St. Andrews Cathedral. Eu muito, adoro esse lugar. É grande, é lindo Como por que dentro e é por fora. estar aqui? Como que é pra você estar aqui? Tava lá no Brasil, hoje você olha, você tá aqui. Poxa, hoje em dia Só uma pausa, é a minha gente casa. volta pro curso, mas... Hoje em dia é minha casa, então quando eu vou pro Brasil, eu vejo as Você já se mudanças. sente diferente? Mas pra mim é a minha casa. Eu falo, putz, eu adoro sair do trabalho, vir passear, eu vou pra casa andando pra curtir o clima. E, nossa, outro dia eu tava brincando com minha irmã e falou, nossa, vou pra praia esse fim de semana. Eu falei, eu já te falei que eu moro na Austrália? Aí eu falei, sou sem graça. É por aí, é por aí. É Mas bem isso. fala de novo, você tava falando da Ability, desculpa. Isso, imagina. Eu fiz, eu acho que nem 2 meses ou 2 meses de General English. Mudei pro IELTS Preparation, que é pra prova do IELTS. Fiz acho que cerca de 2 meses de novo, Ok. porque eu tinha 6 meses de curso pago. E eu consegui mudar para um que chama Inglês Acadêmico, English for Academic Purpose. E eu fiz, são 10 semanas de curso, fiz 10 semanas de curso e saí da escola com 3 certificados, com General English. General English avançado, o IELTS e o desculpa, o acadêmico, isso, o EAP. E nesse meio tempo que eu tinha que renovar o visto em março, mas aquela coisa, você tem a taxa do visto, cada vez que renova tem a taxa do visto. Sim. E eu vi que eu ia conseguir fazer uma pós em agosto do ano seguinte. Então eu fiz um pouco mais de inglês numa outra escola menor só para complementar esse período. E eu queria renovar o visto para tudo já, para pós,
e para esse Entendi. pequeno inglês. Então eu tive que fazer o IELTS logo em seguida. E você, quando veio, você já estava decidida a fazer uma pós? Ou não? Foi aqui que... Eu tinha a intenção de fazer uma pós, Ah, mas é vindo aqui que eu comecei a descobrir as possibilidades de como que seria, como que é o processo, os custos envolvidos. Foi aqui que eu descobri. Tinha várias informações de universidades no Brasil, mas quando eu estava no Brasil os custos eram... Falei, nossa, eu com meu emprego aqui nunca vou conseguir juntar esse dinheiro. Vou pra lá, melhoro o inglês e vejo como vai funcionar. Foi quando eu decidi fazer a pós na Macquarie. na Macquarie University. E como foi? Foi bem Hard. rigoroso, Yeah. bem hard. Fiz 1 ano e meio de um curso de análise de laboratório e gerenciamento. E aqui eles são bem estritos. A educação é muito boa, é full time, assim, é tempo integral, você estuda. E aqui as faculdades funcionam das 9 às 9, e no Brasil é das 7 às 11. Então não tem aula noturna até as 11 da noite. Sim. As aulas acabam às 9 da noite, então não é um curso integral, não é para alguém que trabalha integral, por exemplo. Quem é australiano, normalmente eles fazem uma matéria por ano, eles são mais flexíveis, podem fazer online e afins. Nós, estudantes internacionais, temos que fazer full time, estudar o dia inteiro. Então foi bem rigoroso, bem estrito, consegui conciliar muitos trabalhos, muita escrita em inglês, e você tem essas limitações por não ser nativo, mas você tem que se esforçar ao máximo porque eles te tratam como um australiano, então eles vão avaliar seu trabalho como de um australiano. Então você tem que você tem que ler bastante, fora da aula também. Não dá pra levar empurrando com a barriga. De forma alguma, de forma alguma. No Brasil eu trabalhava das 8 às 5h30, estudava das 7 às 11 e terminei a faculdade com notas boas. Aqui eu realmente me empenhava, eu ia na biblioteca, nunca fiquei tanto tempo numa biblioteca como aqui. Teve um semestre que eu trabalhava acho que só 1 ou 2 vezes por semana, que era o mínimo possível para conseguir pagar as contas, e eu ficava estudando assim na biblioteca, fazendo trabalho, estudando para as provas. As provas normalmente são de 2 ou 3 horas de prova. Você tem assento marcado, é tudo misturado, você não senta na sua sala normal, é tudo misturado e vai ter pessoa supervisionando. É super rigoroso, 3 horas e umas provas muito assim, massiva mesmo. Então E você quanto tem que levar a sério. custou? Essa, porque a gente vai falar da outra já. Isso. Mas essa... A Macquarie University quando eu estudei, era $30 mil anual, mas varia de curso para curso. O meu foram $30 mil Uau. anual. E você teve ajuda para pagar a universidade? Sim, infelizmente tive a ajuda do meu irmão. Obrigada, Jô. Obrigada, Jô? George. Obrigada, Jorge. E eu consegui terminar de pagar com a ajuda dele, porque realmente com você limitação de trabalho, limitação de visto, você não tem como. A não ser que vocês tenham muita sorte, ter um emprego na sua área que pague bem, mas é muito difícil. E como foi conciliar trabalhar? Porque teu irmão te ajudou a pagar a faculdade? Isso. Ele pagou a faculdade toda? Não, ele pagou. A faculdade de 1 ano, mas eu fiz em 1 ano e meio, então os custos foram estendidos em 1 ano e meio. Ele me ajudou a pagar 2 semestres, eu paguei 1 semestre e uma matéria que eu repeti. Sim, eu repeti. Então ele pagou quase 2/3 e você um pouco mais de 1/3. Isso. E como foi conciliar? Porque não é só juntar o dinheiro para pagar a faculdade, mas é pagar o dia a dia, pagar acomodação, pagar transporte, alimentação. Isso. Como foi conciliar? Estudar, que tem que estudar, Sim. e trabalhar. Como foi isso? Poxa, o importante é você ter um bom planejamento. Por exemplo, a Macquarie University ela fica longe da cidade, do centro da cidade. Fica lá em Ryde. Isso, em Ryde, que eu acho que é meia hora de trem. Uhum. Mas meus trabalhos, eles estavam nas sítios casuais. E eu falei, poxa, mas e lá não é aqui no meio do nada, mas pra gente, que ainda mais eu que sou de São Paulo, é no meio do nada. Tem shopping center, vai ser muito residencial ou industrial, tem bastante empresa. Então eu decidi continuar morando na City. E o custo diário ou semanal de transporte ia para a faculdade, para o trabalho e para lazer, ia chegar a ser $60 por semana. E eu vi que na época tinha o ticket anual, era $1.500, mas se você dividir por semana, dá $22 por semana. Quase 1/3 do valor. Exatamente. Então é algo que o pessoal fala, poxa, mas eu vou pagar $1.500 pelo ticket anual? Eu juro que eu não sei se hoje em dia ainda tem, porque os tickets mudaram. Antes era ticket de papel, hoje em dia é um de cartão. O Opal. Isso. Mas eu fui e peguei uma parte do dinheiro que eu tava guardando. Eu falei, não,
porque eu fazendo isso, eu vou economizar mais pra frente. Você tem que pensar no long term. Uhum. Então eu fui, paguei esse ticket anual, você tem que cuidar muito bem, você não quer perder. E foi assim que eu também economizei. E a acomodação era um quarto, era eu e mais 2 meninas no quarto, mas eu ia lá praticamente só pra dormir, porque eu ficava estudando boa parte do tempo. E comida, aquela coisa, né? Sabe, pão com atum, macarrão com atum. Sei. Poxa, e sorte que eu também tinha amigos que trabalhavam em markets que faziam comida. E era no caminho, no Chestnut Mall. Então eu passava lá, às vezes eles me davam comida. Pra 2, 3 dias. Então foi isso também, sabe? Por isso eu falo, conhecer pessoas, ser amigável com as pessoas vai te trazer muitos benefícios. Ontem eu estava fazendo uma palestra, Sim. que é a que a gente faz, que chama My Future in Australia, né? Para dar dicas pro pessoal, para planejar o futuro deles, né? E eu estava conversando com um estudante, ele falou assim: Danilo, como que eu consigo manter minha motivação, cara? Como que eu consigo, sabe, viu? Tendo que trabalhar aqui, ali, limpar chão, fazer isso e fazer aquilo. Como que dá para manter a motivação lá? Então, você tem que ser positivo. Isso é um ponto principal. E como eu sempre me dei bem com o pessoal com quem eu trabalhei, então eu acho que eu sempre não exatamente gostava da função, mas eu gostava do pessoal com quem você trabalhava, você criava um ambiente legal, o que te ajudava você puxar. Por que você ficou emocionado? Porque é muita história, né? Eu sei. Então você tem que ser positivo. Eu criei muitos amigos e todos esses trabalhos me ajudaram a atingir os objetivos. Então você tem que ser positivo e ser bom com as pessoas, que elas vão ser boas de volta com você. Com certeza. Por isso que é muito bom. Com certeza. E daqui pra frente, eu sei que você fez uma outra faculdade, você fez na verdade um mestrado? Foi mestrado de gerenciamento de negócios. Na APIC. Na APIC. Foi legal? Você gostou? Foi legal. Eu digo que tem algumas falhas, porque tem muito aluno, muito aluno que não é estrito, e eles, como são muitos alunos, eles acabam facilitando um pouco para que você não tenha muita reprovação. E eu diria que isso, por um lado, é ruim, que você vê que outras pessoas que não se esforçam estão passando. Uhum. Mas você entende que também pode ser complicado. Assim, era a minha segunda pós, eu já estava acostumada com o sistema australiano, foi mais fácil para mim. O pessoal do meu grupo já tinha dificuldade, eles não tinham conhecimento de como fazer o trabalho no modelo australiano. O que facilitou muito pro meu grupo, porque eu ajudava nisso. E então, meu grupo, a gente até tinha nota boa, por causa que eu já entendi o básico. Eu às vezes até era um pouco mais estrita do que a faculdade em si, por si só. O primeiro semestre eu fui bem preocupada em conseguir... Um pouco mais rígida? Isso, mais rígida. Aí eu percebi, eu falei, mas as notas estavam lá em cima. Não que você não queira notas boas, mas você começa a pensar em toda a sua rotina, corrida, você mora sozinho, não tem ninguém pra fazer nada pra você. Você tem que fazer tudo por conta própria. É uma correria. É uma correria, você tem que ter força de vontade, não tem? Tem, porque você tem que lembrar disso. Você não pode chegar em casa e deitar na cama, nossa, tô muito cansada. Não, tem a roupa pra lavar, tem a casa pra limpar, porque você divide com os amigos. Então vai ter cada hora vai ser pra limpar a casa. Tem que comprar comida, que a comida não vai aparecer na sua geladeira, muito menos feita. Você sabe lá que você tem 26 anos de idade. Sim. E quem olha pra você, vê você com uma carinha sensível, bonitinha e tal, não sabe a força que você tem dentro de você. Com 26 anos de idade, eu acho que a experiência de vida que você tem, que você vem adquirindo nesses teus quase... Quantos anos de Austrália? 4 anos em 4 agosto. anos. Tem muita gente de 45, 50 anos que não tem. Sim. Não é verdade? Como que fala um pouquinho disso, esse crescimento aqui. E eu sei que você está emocionado que vai passando um filme de 4 anos de Austrália, de todos os esforços e correria, longe de família e tudo. Mas você concorda comigo? Como que é esse processo de evolução tua? Sim. Algo muito bom, né? Porque eu diria que a nossa cultura brasileira, e bolsa de São Paulo, é muito materialista. Uhum. Então o pessoal te avalia pelo que você tem, não pelo quem você é. Sim. E aqui na Austrália, as pessoas em geral são muito mais tranquilas quanto a isso.
Você tem pessoas que têm bens caros, claro, mas em geral o pessoal, se você não tem, você também não é mal visto. Uhum. E você aprende a valorizar as coisas pequenas também, né? Porque você passa esses anos com o mínimo. E você vê que não é difícil, porque você ainda assim tem o seu tempo de lazer, você tem a sua tranquilidade. Poxa, andar de noite nas ruas é a maior conquista, porque é algo que você não consegue em São Paulo. Então E você anda tranquila à noite? Né? Poxa, com certeza. Eu trabalho, não sei se consegue capturar, naquele prédio ali, do lado da torre da Sydney Tower. É o segundo mais alto de Sydney. Acho que dá. E eu moro dá 15 minutos de ônibus, 35 andando. Então eu venho do trabalho de ônibus e volto pra casa a pé. Ouvindo música, tranquila, sem preocupar com nada, sem ficar receosa que alguma coisa vai acontecer. E você aprende também a valorizar, poxa, muitas coisas pequenas, sabe? Muita amizade ou a qualidade de vida por pouca coisa. Por exemplo, poxa, teve um dia que eu lembro que foi só assim, acordei, preparei café, falei pro meu namorado, vamos tomar café no parque, que eu moro perto de um parque. Então a gente pegou as coisas, foi sentando no parque, foi tomando café, tranquilo, sabe? Que legal. Então, apreciar essas coisas que parecem pequenas, mas são as pessoas deliciosas, esquecem. né? Com certeza. Ainda mais, não vou dizer pelo Brasil todo, mas ainda mais numa cidade grande como São Paulo, a pessoa completamente esquece de tudo isso. É só trabalho, comprar, gastar. Lá, e você se formou nas duas universidades, o que te deu, você fez 2 anos de curso superior, Sim. O que te deu direito a uma grande conquista. Na verdade, você é uma das primeiras estudantes da West One que conseguiram o 485, Sim. que é o Post Study Work Visa, exatamente. Como você está se sentindo? Explica um pouquinho o que é esse Post Study Work Visa. Esse visto, é um visto que te dá direito a trabalhar tempo integral, sem ter que estudar, e você só consegue se você fizer 2 anos de curso superior, no ensino superior. Então foi por isso que eu fiz 2 pós, porque a primeira, por mais que eu tivesse estudado por 2 anos, por exemplo, se o curso é registrado como um curso de 1 ano, conta como 1 ano. Então eu fiz 1 ano e meio, mas contou como 1 ano só. Uhum. Então eu fiz mais um outro ano de outra pós, que também me ajudou bastante a ter o conhecimento do lado de gerenciamento. E, nossa, no último ano eu tava contando os dias pra acabar. Porque por mais que eu estivesse aprendendo, eu não via a hora de parar de estudar. Poxa, eu não paro de estudar desde que no jardim de infância, sim, né? Sim, não teve break, né? Não teve break praticamente. Sim. Então você chega nesse ponto que você, nossa, eu quero poder parar de estudar porque agora eu tô sendo forçada a estudar, porque eu realmente quero ficar na Austrália e essa é a condição. Então eu terminei de estudar. Quando eu terminei de estudar já foi um alívio. A última prova foi assim, nossa, uau! Aí foi começar a juntar, pensar na documentação para aplicar pro visto. Eu apliquei por conta, porque eu pesquisei um pouco, eu vi que não era muito difícil, é só questão de pega o documento, o que é em português traduz e coloca tudo no website. Que hoje em dia várias aplicações são online. E eu comecei a fazer a aplicação em outubro e eu recebi meu visto dia 30 de janeiro. Que maravilha. Um mês atrás. Que maravilha. Finalmente. E ele te dá direito a você trabalhar full time por 2 anos. Isso. Bom, isso também. Na verdade, eu estou livre por 2 anos. Eu posso voltar a estudar se eu quiser. Sim, não vou. Eu posso ficar fazendo nada da vida se eu tivesse dinheiro nascendo no meu quintal. Sim. Ou trabalhar full time 2 anos. Então agora é a hora, porque você vê muitas oportunidades passando pela restrição do seu visto. Você quer trabalhar, mas pela restrição do seu visto, praticamente ninguém te dá emprego. Então quando você consegue esse visto, é quando começa a abrir as portas. Então, no escritório que eu comentei no começo do vídeo, que eu trabalhava como corporate para eventos de waitress, eu tinha a oportunidade agora, eu trabalho como a organizadora dos eventos. Então, contato com o cliente, e eu trabalho agora full time, tranquila, tenho meu trabalho das 9 às 5, termino, vou fazer pilates, vou caminhar. E eu foco, claro, também meu tempo livre, porque eu quero conseguir um emprego mais relacionado com o que eu estudei também, para conseguir o tal do sponsor, que é o visto que vai me levar a uma residência aqui na Austrália, residência permanente. E o que você espera do teu futuro? Você já está falando um pouquinho de sponsor, Sim. Já dá para entender que é nesse caminho que você quer seguir. Sim. Como você visualiza aí os próximos 3, 4, 5 anos para você? Poxa, eu já tenho um objetivo que, se tudo der certo, de repente em 5 anos,
posso conseguir dar entrada numa casa. Ó. Que é uma coisa para conseguir estabilizar uma vida aqui na Austrália, né? Uhum. Se eu conseguir no sponsor, o meu primeiro objetivo, claro, é me tornar residente permanente. Agora eu sou temporária, né? Qualquer outro visto que você tenha é temporário. Uhum. E espero que em 2 anos, no máximo 3, eu consiga isso. Porque eu consegui no sponsor. Com 2 anos de sponsor, eu posso aplicar para minha residência permanente. Aplicando para residência permanente, você está livre, né? Você é quase um cidadão. Dali para um cidadão é um passo. Depois de todos os 1000 passos dados. Sim. Então é isso que eu estou esperando. Eu consigo me tornar residente e começar a estabilizar uma vida de verdade, né? Ter alugar uma casa por si mesmo. Assim, muitas pessoas fazem no começo. Eu acabei não fazendo porque escolhi os cursos mais caros. Então eu morei dividindo casa com outras pessoas. Né? Atualmente sou eu e mais 3 pessoas no apartamento. Mas apartamentos tem vários muito grandes, então é bem gostoso. E é isso, sabe? Você começar a realmente... Porque você voltou alguns passos quando você sai do seu país. Que lá eu já podia ter uma carreira, sei lá, de 6 anos no mesmo emprego. Enfim, mas eu não sei se estaria próximo de poder comprar uma casa, por exemplo, com os preços lá, com salários baixos. Então é algo que eu estou conseguindo ver agora que eu voltei ao ponto que eu acho que eu estava mais ou menos em 2012 no Brasil, uma profissional formada. Então agora eu vou começar a reestruturar a minha vida. Então tenho emprego tempo integral, então pensar em planejamentos em gastos a longo prazo. Eu consigo realmente fazer um planejamento a longo prazo da minha vida, né? Entendeu? Tudo isso, passando um filminho, 4 anos, valeu a pena? Com Tá certeza. valendo a pena? Com certeza. E qual que é o recado que você dá pra galera que eu tá posso- pensando em vir pra cá, cheio de dúvidas e medos? Sim, um conselho que eu dou é realmente planeja. Tem pessoa que parece que coloca os pés pelas mãos, quer vir de qualquer jeito. Assim, planeja, pesquisa. Hoje com a internet, Facebook e tudo, tem tantas formas de você pesquisar. De repente você tá numa área que tem pouco profissional aqui na Austrália, você já pode vir com visto de trabalho. Mas se é o caso, de repente você pode precisar trabalhar só mais uns 2, 3 anos no Brasil, o que vai te facilitar uma entrada na Austrália. Mas se você quer vir também, se você não tem inglês, quer vir do zero, realmente também planeja, porque não é fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Principalmente aqui, porque o estudo é rigoroso, você tem as limitações, muitas portas vão fechar, mas não desista que vão ter as portas abertas para a direita e para a esquerda. E, poxa, não desiste, assim, seja positivo, seja amigável. Muitas pessoas ajudam aqui, muitas. É incrível. Assim. Você teve ajuda de bastante gente? Sim, amigos para todo lado. E como eu falei, os markets que ia lá e pegava comida, então não tinha cozinha, não tinha que comprar comida. Pessoas que te ajudam com carona aqui e ali, ou que te ajudam com mudança, que você acaba às vezes mudando muito de casa, até achar uma casa que você se encaixe, porque mora com várias pessoas. E às vezes você não se dá bem com as pessoas com quem você mora, então você quer às vezes mudar e você tem um monte de bagagem. Então tem muitas formas que as pessoas podem te ajudar, assim como você pode ajudar muitas outras. Assim, só olhe um pouco mais ao redor e mantenha sua mente sempre aberta. Lá, queria te agradecer Obrigada. por esse papo informativo, emocionante. Queria dizer que você é uma vitoriosa já. Obrigada, E eu não Jorge. tenho dúvida, com 26 anos, toda a história que você tem, eu tô doido para ver os próximos anos, porque eu tenho a certeza que a sua história vai ser cada vez mais brilhante. Então, Obrigada, valeu pelo Jorge. papo, muito Obrigada. sucesso para você Pode e deixar. conta com a gente sempre, né? Não, com certeza. Gente, Obrigada, pessoal. valeu. Boa Tchau, sorte. tchau. Tchau, tchau.